uma boa tarde para todos, né? Todos os presentes aqui, mais essa tarde de palestra. Essa é mais uma atividade que faz parte do projeto Biblioteconomia em Tempos de Covid, Novas Ações e Novos Rumos. Esse projeto é do curso de Biblioteconomia da FURG, né? E ele foi elaborado no ano em que o curso comemora 45 anos. Então, é uma das ações que a gente tem desenvolvido em comemoração aos 45 anos do curso de Biblioteconomia da FURG. Queria agradecer também a todos que estão presentes, alunos, professores do curso de Biblioteconomia da FURG, e todas as outras pessoas que estão presentes aqui, profissionais e aqueles que são interessados pela área, né, por estarem aqui nos prestigiando. Queria fazer agradecimentos especiais, então, aos nossos parceiros, que são o Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e Memória, a coordenação do curso de Biblioteconomia da FURG e ao IBICT, especialmente a bibliotecária Ingrid, que vem nos acompanhando, então, nos acompanha sempre, né, em todas as atividades, na gestão da sala virtual, e pelo IBICT, por estar conosco, então, nessa ação que tem sido desenvolvida todas as terças-feiras, aqui desde o mês de junho desse ano. Queria fazer um informe, antes da gente começar as atividades, de que na próxima semana vão estar conosco as bibliotecárias Márcia Della Flora Cortes e Alissa Esperon Vian, falando sobre Ex Libris. Essa é a temática da próxima semana. Em relação à metodologia dessa atividade, eu aviso assim que a lista de presenças vai passar em seguida, eu vou colocar tudo no chat, tá? A palestrante ela tem 45 minutos de apresentação, em torno de 45, e depois a gente abre para as perguntas. As perguntas eu solicito que sejam enviadas pelo chat, tá? E é importante manter escutei o barulhinho do telefone e falei no telefone. Manter os microfones e as webcams desligadas, tá? Para interferir o mínimo possível até na transmissão, porque isso pesa um pouco, né? Então, queria agradecer à professora Alícia, né, por ela ter aceito o nosso convite, por compartilhar aqui os seus conhecimentos com a gente aqui nessa tarde. Ela vai apresentar hoje a palestra Para Além do Impresso, a importância da paleografia para o bibliotecário de coleções especiais. E eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da Alícia, que é super extenso, né? Então vou dar só uma introdução mesmo, para não deixar passar sem explicações, né, sobre quem é a Alícia, né? A Alícia, ela é daqui de Rio Grande, né? Então, e licenciada em Letras Vernáculas pela PUC de Porto Alegre, mestre e doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, e pós-doutora pela Universidade Federal da Bahia, em Filologia, na área de Filologia, em Paleografia Diplomática pela Universidade de Coimbra e em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia, né, e atua no Instituto de Letras. É isso, Alícia? Tudo correto? Isso. Então, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, fica à vontade. Eu vou desligar minha câmera e o meu microfone, mas eu estou aqui, qualquer coisa é só chamar. Certo. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer. Eu moro há 20 anos já fora da Bahia, de Rio Grande, né? Quer dizer, 25 já, porque eu fiz a graduação em Porto Alegre. E para mim é um prazer e um privilégio poder colaborar com a minha cidade, minha região, sempre que possível, né? Então, foi com muita, muita alegria mesmo que eu recebi esse convite da Márcia, certamente com o dedo da Alissa também, né? E a FURG é uma universidade que mora no meu coração, porque foi minha primeira universidade. Eu sou formada em letras, mas eu fiz biologia na FURG, antes de ir para migrar, né, para a área de letras. Então, a FURG foi a minha primeira casa, e é com muito prazer que eu retorno a ela. Eu agradeço também a todos os presentes, estou vendo aqui que tem pessoas muito, muito queridas, né? Alunos, ex-alunos, gente que eu não vejo há muito tempo, gente de Rio Grande também, né? Aí do Sul, então um prazer enorme. Eu vou colocar a minha apresentação, para não me alongar mais, né? Só confirma, está sendo visto o meu PowerPoint, né? Então, como a Márcia já falou, eu vou falar um pouco sobre uma das áreas pelas quais eu transito, né?
que é a área de paleografia, que é, na verdade, a minha maior afixação, né? Eu adoro realmente trabalhar com papéis velhos, como a gente diz, né? E com letrinhas velhas, mas também dialogo muitíssimo, inclusive, com acervos especiais, arquivísticos e biblioteconômicos, né? Bibliotecários e arquivistas estão entre os meus alunos, porque na UFPA nós damos aula para os cursos de arquivologia, biblioteconomia e história, né? Então, para começar essa palestra, eu fui ao projeto do curso de bacharelado da FURG e trouxe, né, o que a gente chama de perfil do egresso do curso de bacharelado, especificamente da FURG, né? Bacharelado, biblioteconomia com ênfase em informação, cultura, ciência e tecnologia. O bibliotecário, né, tem a função de atuar em bibliotecas e outros tipos de unidades de informação que tenham cultura, ciência, que tenham na cultura, na ciência e na tecnologia o foco central da sua atuação, né? E os objetivos do curso são mais extensos e maiores do que isso, né, mas eu destaquei alguns que me chamam a atenção para a gente começar essa conversa. Eu sei que aqui, nessa sala, né, nessa plateia, tem muito mais gente do que o ambiente da FURG, né? Mas, assim, eu pensando, né, no universo e no pessoal que me fez o convite, né, como eu disse, na minha FURG, um dos objetivos do curso seria processar a informação registrada em quaisquer tipos de suporte, né, e aplicar esses conhecimentos, além de, no trabalho em si, no trabalho também de gestão, né, gerenciando atividades de seleção, de análise, de processamento e difusão dessas informações, né, executando pesquisas e estimulando e orientando, né, os usuários, né, e outros pesquisadores. Então, um bibliotecário, pensando nesse perfil, pode atuar tanto numa biblioteca escolar, como a do Colégio Bibiano de Almeida, onde eu estudei, né, onde eu fiz todo o meu primeiro grau, na época a gente chamava assim, meu querido Bibiano de Almeida, mas pode também trabalhar na nossa linda biblioteca rio-grandense, né, que tem um acervo antigo, um acervo raro. Sei que a Alissa fez a pesquisa dela, né, de ex-libris também, com um acervo daí, realmente um acervo interessantíssimo. Ou então na biblioteca pública do Rio Grande do Sul, né, esse prédio magnífico, em Porto Alegre, mas também na Biblioteca do Porto de Rio Grande, como nós vimos na semana passada a Gladys apresentar também, né? E a apresentação da Gladys me fez redirecionar um pouco, né, o que eu estava pensando em falar com vocês hoje. Um bibliotecário formado aí, FURG, né, também pode perfeitamente ir trabalhar na Biblioteca Nacional. E eu acho que de todas as nossos sonhos nacionais, né, provavelmente esse é um dos maiores. Mas pode perfeitamente ir parar na Library, né, British Library, porque ninguém sabe onde a vida nos leva, né? Por que não? E vai se deparar com muito mais do que livros, certamente. Muito mais do que livros, muito mais do que revistas e multimídias modernos, né? Um bibliotecário de acervos especiais vai ter que lidar com acervos de instituições de perfis muito variados, né? E aí eu trago de novo um exemplo, né, da Biblioteca do Porto de Rio Grande, em que a Gladys mostrou praticamente toda a fala dela, né, foi sobre os manuscritos da biblioteca, que é um acervo extremamente importante, relevante para a cidade, né, extremamente importante para o Estado e também para a história da navegação no Brasil, né. Se for parar na Biblioteca Nacional, por exemplo, pode ir trabalhar nesse divino, magnífico setor nessa seção de manuscritos, né, que tem milhões, né, de
de volumes no acervo, cada um mais fantástico que o outro, né? Ou pode ir trabalhar como eu disse, né, na British Library, onde vai encontrar uma quantidade de livros iluminados, de códices iluminados, né, manuscritos, ou então, já mais modernos, mais manuscritos de várias naturezas, né, e vai ter que estar preparado minimamente para lidar com isso. Aqui no Brasil, nós achamos que como nós somos um país relativamente jovem, né, que nós não temos acervos de caráter tão antigo, ou tão especial, ou tão manuscrito, né, como é o caso aqui da nossa biblioteca universitária, da UNB, em que a gente encontra manuscritos medievais, né? Então, como eu disse, o meu lugar de fala é de uma pessoa que é da área de letras, mas que é professora de paleografia diplomática 1 e 2, para o curso de arquivologia e biblioteconomia aqui da UFBA, né? E de paleografia dótica para os cursos de história, além de ministrar disciplinas de edição de texto e crítica textual para os programas de letras, né? Em especial, pesquisadora de acervos, responsável por uma quantidade bastante significativa, né, de edições de textos manuscritos de diversos períodos, tipos e temáticas, né? E estou falando isso porque isso me dá um know-how para falar sobre os acervos, né, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Quando nós falamos sobre paleografia, eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui assistindo sabe que a gente está falando de estudo de escritas antigas, né? Mas a paleografia ela não se restringe a um tipo de escrita especificamente. Então, ela pode ir para a escrita de vários períodos, tá? Da gótica, humanística cursiva, né? Ou até antes, ou as letras mais modernas. Claro que um paleógrafo pode se especializar mais, né, em um tipo de escrita, pode se especializar mais em um modelo, né, de texto, em uma tipologia textual, ou ele pode transitar entre vários deles, entre todos eles, né, mas é importante o estudo da paleografia trazer para a capacitação dos alunos, né, para a capacitação dos futuros paleógrafos ou das pessoas que vão lidar com isso, como bibliotecários, por exemplo, trazer o conhecimento geral, né, de cada uma dessas tipologias, né. Como eu disse, no Brasil nós não temos muitos documentos medievais, mas nós temos sim códices com escrita gótica, né, na BN, por exemplo, nós temos alguns que ficam na divisão de obras raras, e temos na UNB. E o bibliotecário que trabalhar lá vai ter que estar preparado para lidar com isso, identificar e saber o que ele tem nas mãos, né? Óbvio que o bibliotecário, ou o arquivista, ou o profissional que esteja, né, à frente desse material, vai se perguntar, né, o que é isso, como é que eu situo isso, como é que eu descrevo isso, como eu catalogo isso, né? E para isso ele vai ter que abrir algumas portas, né, destravar algumas chaves bem significativas, que são, por exemplo, a decodificação desse tipo de escrita. Além, claro, do entrave de língua, né? Nesse caso específico, a gente tem textos escritos em português, esses que estão aí, né? É um dos 3 manuscritos medievais da BN. Por exemplo, digamos que o bibliotecário esteja com um acervo que tem, entre os seus volumes, um livro, né, impresso dessa natureza. Ele está todo escrito em imprensa gótica, né, escrito em gótica, mas ele tem uma marginalia, quase 50% desse volume tem anotações, ele é um livro de estudo, ele é um livro de leitura, né, de algum contemporâneo dessa obra, né? A pessoa lia, estudava e anotava sobre ela. E muitas vezes são essas anotações laterais, são esses comentários que podem ser de várias mãos diferentes, porque esse livro pode ficar sendo visto e usado, estudado e trabalhado por várias pessoas ao longo do tempo, né? Essas anotações, elas podem nos ajudar na identificação dessa obra,
na identificação, na descrição, né? Ela pode trazer informações bem preciosas. Então, saber ler esses textos marginais também é uma das ferramentas, né, que a paleografia vai me dar. Né? Um bibliotecário de acervos especiais, ele também pode trabalhar em acervos de personalidades, não necessariamente literárias, como é o exemplo que eu estou trazendo aqui. Por exemplo, tem o acervo do Fernando Henrique Cardoso, né, um acervo grande, tem uma coleção significativa, né, de documentos, de manuscritos, etc. No caso aqui, eu estou trazendo o acervo do nosso Érico Veríssimo, né, no qual eu tive o privilégio de trabalhar. Esse documento é do Memorial da CE, né, Centro Cultural CE, em que nós temos um volume, né, um exemplar do Fantoches, primeiro livro do Érico publicado, né, e que está todo anotado por ele. Ele próprio, como leitor de si, né, fez a autocrítica ao seu livro. Depois, né, muitos anos depois, o Érico gostava muito de fazer desenhinhos, caricaturas, né, ele ilustrava bastante os seus manuscritos, né, então, um bibliotecário precisa também estar preparado para lidar com esse tipo de escrita, com essa variedade de materiais, né. E esses complementos a esse texto, por exemplo, esse volume especificamente, eles dão coesão e coerência à leitura, eles não podem ser separados dela, né? Eles realmente auxiliam e fazem com que esse exemplar especificamente seja um exemplar diferenciado, né? Se eu não conheço minimamente paleografia, né, se eu não sou um profissional capacitado, né, em conhecimentos paleográficos e vou trabalhar numa biblioteca, por exemplo, que tenha elementos dessa natureza, eu vou certamente ter dificuldade na identificação, né? Eu posso ter identificação incorreta ou identificação insuficiente, tá? E isso vai me gerar problemas de catalogação equivocada, muitas vezes, ou de descrição incompleta ou incorreta, né? Ou vai me gerar simplesmente incapacidade de catalogar. Existe sempre aquele material que a gente vai deixando no canto, né? Porque não sabe como tratar, não sabe como lidar com aquilo, não sabe como ler aquilo, né? E vai ficando para o depois. Em algum momento isso precisa ser tratado, e às vezes deveria ser no primeiro momento, porque geralmente é o material mais frágil, é o material mais antigo, né? Essa incapacidade de descrever, de lidar com esse material, ele vai gerar tudo o que um bibliotecário não quer, que é o desacesso à informação, né? Então, o pesquisador e o usuário que vai procurar um documento, né, um manuscrito num determinado acervo, e ele não encontra, por exemplo, porque a descrição está incompleta, está mal feita, ou a catalogação está equivocada, ele vai acreditar, provavelmente, que ele está buscando no lugar errado, né? E aí ele vai buscar em vários outros lugares, e isso vai atrasar a pesquisa, certamente, né? Ou ele simplesmente acredita que esse material não existe mais, esse material, ou talvez nunca existiu, né? E ele deixa de procurar e vai trabalhar com outra coisa. Isso vai ou atrasar ou impossibilitar o trabalho, né, com esse manuscrito, por exemplo, né? Problemas sérios no âmbito científico, e principalmente no âmbito legal, como a Gladys mesmo falou na semana passada, né? Quem trabalha em acervos desse tipo, muitas vezes precisa verificar os seus manuscritos, né, verificar os documentos que tem no seu acervo e emitir registros, certidões, testamentos, etc., né? Se isso não está identificado, eu não tenho como dizer, né, que esse material está lá. Então, resumindo, problemas de má identificação vão gerar problemas de má catalogação, que vão gerar dificuldade na localização e na recuperação do material. Eu trago um exemplo aqui de um caso que aconteceu comigo, né? Nós estávamos
trabalhando com essa documentação que está na imagem de baixo, a documentação colorida, né? Eu sei que vários de vocês devem estar olhando para ela e dizendo assim, nossa, dá para trabalhar com isso? Né? Dá para trabalhar com isso. Nós estamos bastante acostumados, inclusive, a trabalhar com esse tipo de acervo, né? Com acervo que literalmente a gente tira do chão. E é um prazer enorme trabalhar com esse tipo de documento, porque quando a gente para pensar que esse acervo estava fechado há 200, 300 anos, às vezes, né? E que, de repente, só quem olhou para ele foram os contemporâneos da produção dele, né? E depois ninguém mais olhou, né? A história que foi contada sem esses materiais, ela foi uma história truncada, ela foi uma história mal contada, ela foi uma história incompleta, né? Então, quando a gente traz à luz materiais dessa natureza, a gente está trazendo, está preenchendo muitas peças num quebra-cabeça, né? Então, encarar esse tipo de material é um desafio, claro, óbvio, mas é um desafio que dá muito prazer. Como vocês estão vendo aí, nós tínhamos documentos em frangalhos, obviamente. Esses documentos, aqui na imagem colorida, eles consistem em documentos do momento da construção da igreja, da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Uma igreja enorme, aqui em Salvador, muito conhecida, ela fica ao lado do elevador Lacerda, em frente ao Mercado Modelo, pertíssimo do Pelourinho, na parte baixa, né, da cidade. E ela teve três construções, né, e realmente ela faz parte da história da cidade. Então, encontrar esses documentos, que são folhas de pagamento do canteiro de obras, que são cartas de remessa de pedra de Portugal para cá, porque essa igreja veio todinha lapidada em bloquinhos, né, numerados e montados de acordo com uma planta que estava tanto em Salvador quanto em Portugal, né, montada aqui, quando chegou. Então, tem cartas aí que dizem assim, olha, enviei 64 pedras para o adro da igreja, que vão à custa dessa irmandade, ao valor de tanto, pelo navio tanto, do capitão tal, né? E aí tem a data de saída lá e a gente infere a data de chegada aqui, né? Com esse material todo, meio espedaçado, nós, para colocarmos ele no lugar, nós tivemos ajuda fantástica de um outro documento que nós achamos no acervo de manuscritos da Biblioteca Nacional, né? Numa publicação já bastante antiga, no volume dos Anais da Biblioteca Nacional, sobre documentos da Bahia, nós encontramos essa Memória e Mais Papéis. Aliás, antes disso, nós encontramos uma notícia sobre essas memórias no arquivo daqui, né, aqui da Bahia, no Arquivo Público do Estado da Bahia. Com a notícia dessa memória, né, aqui nós encontramos a indicação de que o original estava na Biblioteca Nacional. Fomos à Biblioteca Nacional, no acervo, né, e encontramos Memória e Mais Papéis pertencentes à Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, de João José Lopes Braga, né, 36 folhos originais, certo? Quando nós solicitamos acesso a esse material, recebemos ele já estava microfilmado, né? Recebemos esse manuscrito aí. Esse documento, ele é uma memória, né, relatada 100 anos depois, mais ou menos, 100, 150 anos depois do final da construção, né, da igreja, e explica quem foram as pessoas implicadas, quais foram os custos gerais, né, ou seja, fala realmente da obra. Isso ajudou muito, tá, que nós conseguíssemos colocar em ordem esses manuscritos que a gente tinha na mão, né, porque, como vocês estão vendo aí, às vezes nós tínhamos uma parte do documento, que seria uma lateral, por exemplo. Às vezes nós não tínhamos o miolo do documento,
né? Digamos que nós tínhamos, por exemplo, 10 folhas de pagamento de meses consecutivos, né? Uma tinha o lado direito, outra tinha só o lado esquerdo, outra tinha só o meio, né? Então, as informações terminavam sendo complementares, né? Mas essas memórias que foram organizadas à época, elas nos ajudaram significativamente a compreender essa história que nós achamos em pedacinho, tá? E aí, quando nós vamos ao manuscrito para fazer a leitura, nós vemos que é uma memória histórica da criação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, né, e da edificação da atual igreja e paróquia erigida nessa irmandade. Essa memória foi coligida pelo irmão João José Lopes Braga, né, que era da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Isso a gente vê no fólio 1 desse documento. Quando nós chegamos no fólio 16, nós temos notícia ou resumo da instituição da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Praia, né? Eu não sei se vocês lembram, a outra era Irmandade do Santíssimo Sacramento, certo? Essa Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Praia. E ela foi escrita, oferecida à mesa, por José da Silva Bastos. São duas pessoas diferentes, né, que são autores de um mesmo enfeixado de documentos que estão sob um código com a informação de que são originais, certo? E que tem um autor, que seria o do documento anterior. Lendo a primeira parte, nós vemos essa letra, vocês estão vendo aí, né? Prestem atenção no traçado da letra, né? E vemos que isso foi escrito por José Lopes Braga, certo? Vendo a parte seguinte, que em tese está dizendo que foi escrita por José da Silva Bastos, vocês estão vendo esse B, né? Eu destaquei o B lá em cima, e o B aqui embaixo, e destaquei o B do anterior, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, quem não estudou paleografia provavelmente vai ter um pouco de dificuldade, mas quem estudou paleografia ou tem o olho assim aguçado, né, vai perceber que nós estamos falando de uma mesma pessoa, uma mesma mão que escreveu esse documento. Então, como é que ele foi de dois autores diferentes, né? A conclusão: o José da Silva Basto, que não é o que está indicado lá no catálogo como sendo o autor, ele leu a memória que o outro fez, né? Ele leu a memória que o José Lopes Braga fez, ele copiou essa memória toda, com a letra dele próprio, né? E ele fez uma outra memória. Por que tem duas memórias, né, nesse mesmo material? Porque a Irmandade do Santíssimo Sacramento era uma e a Irmandade da Conceição da Praia era outra. As duas juntas construíram a igreja. Só que as duas, por muitos anos, brigaram uma com a outra para dizer, não, eu construí mais, não, nós colaboramos mais, né? Então, o primeiro manuscrito é na perspectiva da Irmandade do Santíssimo, tá? O segundo manuscrito é na perspectiva da Irmandade da Conceição. Hoje as duas irmandades são uma só, né? E a conclusão que a gente chega é a descrição e a catalogação está feita de maneira equivocada, porque julgando ser de um único autor, né, eles colocaram o autor que eles encontraram no primeiro nome que apareceu. Só que esse primeiro nome que apareceu era um nome de uma cópia, né? Toda essa primeira parte, até a folha 16, até o fólio 16, ele é uma cópia, ele não é o original. A partir do fólio 16, nós temos a segunda letra, né, e a segunda mão. Quer dizer, nós temos a mesma letra, mas assim, o segundo autor, né, que fez a cópia do conjunto. Então, aqui nós não temos um manuscrito com 35 fólios e eles não são originais. Nós temos dois manuscritos, ele tem 15 fólios, né, e o outro é do 16 em diante, com dois autores, um sendo cópia e outro sendo original. O que é que um pesquisador faz quando encontra uma coisa dessas?
Obviamente, ele vai colaborar com o acervo, né? E vai dizer, olha, eu percebi, porque eu fiquei muito tempo sobre esse documento, eu consegui identificar essa informação com um estudo, com uma análise, com uma série de outras informações externas, né, que eu trouxe para analisar isso, eu percebi que essa informação ou está incompleta ou não está correta, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem eu estava dando uma conferência para a UFRJ e eu comentei, perguntando para uma bibliotecária da Biblioteca Nacional, né, que estava lá, eu perguntei, quanto tempo um bibliotecário, um arquivista, um servidor, né, de um acervo grandioso com milhões, né, de volumes, pode dispor para descrever um material? Obviamente, essa resposta é pouco tempo, né? Um pesquisador que leve, sei lá, 4 anos para fazer uma tese, ou 2 anos para fazer uma dissertação, ou 1 ano para fazer uma pesquisa, como foi o caso dessa natureza aqui, né? Ele provavelmente vai ter tempo de ver informações que talvez o acervo não tenha possibilidade de ver, né? E pode ser que ele esteja vendo errado também, né? Pode ser que o pessoal que esteja correto, né? E a gente tem que trocar essas figurinhas, né? Para que a capacitação, né, em paleografia seja cada vez maior e a gente não tem esse tipo de questão. Um outro exemplo que eu trago é desse documento. Vocês estão vendo, né? Ele é bonito. Ele se chama Notícia Geral de toda esta capitania da Bahia, desde o seu descobrimento até o presente ano de 1755. Né? Ou 45, já não me lembro mais. Bom, esse documento é um documento que, em tese, foi comprado pelo arquivo da Câmara dos Vereadores, há muitos anos atrás, né? Muitos anos, na década de 50, provavelmente, né, 1950, e dele foi feita uma edição facsimilar, dele foi feita uma edição, como vocês estão vendo, na verdade, tecnicamente, o nome desse tipo de edição é uma edição anastática, né? E a Câmara dos Vereadores, à época, uns anos atrás, solicitou uma nova edição desse documento. Claro que, para fazer uma nova edição desse documento, nós precisávamos ir ao original, né? Então, procuramos o original, primeiro na própria Câmara dos Vereadores, no acervo deles, não encontramos. No acervo da biblioteca do APEB, né, do Arquivo Público, perdão, do Arquivo Público do Estado da Bahia, né? Procuramos na biblioteca do Mosteiro de São Bento, que foi a tipografia beneditina que fez a edição, né? Procuramos na Biblioteca Nacional, procuramos no Arquivo Nacional, procuramos no Arquivo da Torre do Tombo, né, em todos os lugares que nós achamos plausível encontrar. Esse documento ele tem um autor, se chama José Antônio Caldas. Né? Procurei por autor, procuramos por palavra-chave, procuramos por N buscadores. Né? Há 2 anos atrás, eu estava folheando um manual de paleografia da Universidade de Coimbra e bati o olho nessa letra. E essa letra é a letra do José Antônio Caldas. É aquela coisa que a gente olha e diz assim, eu já vi essa letra e eu conheço essa letra, né? E essa letra é daquele manuscrito. E aí eu fui atrás da descrição que tinha no manual de paleografia, né, porque ele tinha indicação de todos os documentos que ele estava trazendo, né, para os facsímiles, né, que ele estava trazendo. E ali dizia que esse documento, que não tem indicação de autor, né, que seria o mapa das embarcações, etc., ele inclusive está assinado, esse documento está assinado, mas não foi apontada no manual de paleografia, não foi apontado a autoria. Né? E aí dizia que ele estava no Arquivo Histórico Ultramarino, onde eu não tinha ido procurar. Né? Hoje eu procuro lá no catálogo, né, no
nas informações e ainda não encontrei, né? Nós terminamos editando esse texto a partir do facsímile, mas esse original eu ainda sonho um dia, né, em encontrar. Se eles têm outros documentos do José Antônio Caldas, porque, né, talvez não terem o Notícia Geral da Bahia, né, que é muito bonito. Ou ele está desaparecido mesmo, né, ou ele não existe mais, ou talvez ele esteja com uma descrição que de alguma forma não nos ajuda, né, a chegar nele. Então, é necessário para quem trabalha com documentos, para quem trabalha com acervos que tem manuscritos, né, saber identificar minimamente a diferença entre original único, original múltiplo, né, cópia livre, cópia autógrafa, cópia autenticada, traslados com fé pública, que equivaleria a cópia, né, autenticada, e documentos falsificados ou documentos adulterados. Eu preciso saber minimamente isso para conseguir não colocar que é original o que seria uma cópia, por exemplo. É vital possuir, portanto, conhecimentos de paleografia diplomática suficientes para situar historicamente o documento com o qual se está trabalhando, né? Eu comentei isso na conferência que eu dei ontem. Verdadeiros tratados históricos e linguísticos, muitas vezes, são elaborados com base em falácias anacrônicas, porque o pesquisador chega ao material, né, achando que ele tem uma determinada data, achando que ele é situado num determinado local, né, e essa informação, muitas vezes, não é compatível. Por quê? Porque ele pode ser uma cópia muito posterior, inclusive, né? Ontem, na conferência, eu mostrei vários exemplos de cascas de banana, né? De pegadinhas, né? Que qualquer pesquisador ou qualquer usuário do acervo ou qualquer bibliotecário, arquivista que esteja trabalhando com esse material pode escorregar, pode ter dificuldade, né? Eu preciso conhecer minimamente a estrutura de documentos, estrutura básica, né? Eu preciso saber que todo documento vai ter um protocolo, um texto, um escatocolo, pode ser um documento diplomático ou não, né? Mesmo assim, uma carta, por exemplo, uma missiva pessoal vai ter uma estrutura muito semelhante a essa, né? E vou retomar, né, um exemplo que eu trouxe ontem, a lista está aqui, estava lá, né, vai ver outra vez, mas é um exemplo que eu acho muito esclarecedor, de formas, de cuidados, né, que a gente precisa ter, e como, muitas vezes, o próprio material que a gente tem na mão, parece que ele, de propósito, né, faz de uma maneira, né, ele é disposto de uma maneira para a gente não conseguir responder a todas as perguntas, né? No caso desse documento especificamente, eu ontem comentei que eu não sei em que arquivo ele está, eu não procurei, eu obtive esse documento porque ele foi uma das atividades da Olimpíada de História de alguns anos atrás, né? E a dificuldade desse documento é a datação. Quando a gente olha para ele, de modo geral, parece que é tudo uma letra só, né? Ele está bem ocupado o papel, né? É um documento, uma letra bem mais moderna, como vocês estão vendo, né? Mas ele é cheio de abreviaturas, que é uma das coisas que nós estudamos quando estudamos paleografia, né? Uma das coisas, inclusive, que nós falamos e usamos muito, porque abreviaturas são uma das pedras no sapato, né, de quem trabalha com documentação manuscrita. Tá? Então, esse documento ele foi produzido por Luiz Gama. Ele é um requerimento, né, e ele tem a fórmula final ali de requerimento, e nele eu vejo que a letra que produziu o documento todo é a letra do Luiz Gama, né, que pede deferimento de justiça e receberá a mercê Luiz Gama. Mas ele tem também um encaminhamento
ele tem um despacho, que é um despacho intermediário, mas é um despacho, né? Ele tem um outro encaminhamento desse mesmo documento, né? E cada um deles traz uma data diferente. A gente tem a parte tópica da data, que é a data, o local, né, de onde esse documento foi produzido, e tem a parte cronológica da data, né? Então a gente diz que tem a data tópica e a data cronológica. Nesse caso, ele foi escrito, essa parte, esse trechinho aí, né, foi escrito em Campinas, no Palácio do Governo, São Paulo, 11 de junho de 1877. Né? Essa segunda parte, que foi escrita por outra pessoa, né, Souza Lima, foi escrito também em Campinas, em 30 de julho, vocês viram que o primeiro era junho, né, de 1877. E essa terceira parte aqui, ela é de Campinas também, 24 de novembro de 1877. Então, nós temos 3 datas diferentes, né, para cada uma data para cada uma das mãos. A dificuldade está no fato de que o documento do Luiz Gama, o documento principal, ele não tem uma data explícita, ele não está datado. Mas, óbvio, alguém que tenha que dar conta de um acervo de 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão, né, de documentos, vai procurar essa informação, porque é um dos elementos importantíssimos, né, para identificação, para datação, para catalogação, para descrição, etc. E aí vai achar lá, logo em cima do documento, logo no início do documento, que na Vila de Santo Amaro, termo dessa capital, a 28 de agosto de 1862, e aí a pessoa pode olhar e dizer assim, pronto, este documento é de 28 de agosto de 62, local Santo Amaro. Né? Continuando a leitura, ele vai ver que ao 1º de março, perdão, ao 1º de maio de 1869, na mesma vila, né? A 19 de fevereiro do corrente ano, que é o ano de que ele está falando, né, no momento em que ele escreve o documento, que a gente não sabe qual é, né? Na cidade de Campinas, aí ele já está, né, em Campinas, e aí depois ele traz 28 de setembro de 1877, ele traz 13 de novembro de 1872, ele traz 20 de setembro de 1828, ele traz 29 de julho de 1830, 18 de novembro de 1831, né? O que ele tá fazendo? Ele narra uma questão, ele narra fatos, né? E depois ele traz legislações específicas para corroborar o argumento dele, né? A solicitação que ele está fazendo. Só que o documento dele, especificamente, não tem dito assim, este documento foi feito no dia tal. Então, a gente tem o que a gente chama de datação atribuída, né? Que é uma datação de ad quo, a quem, né? Que é a partir do último momento citado por ele no documento e até o primeiro encaminhamento que esse documento tem. Então, esse documento só pode ter sido produzido entre esse período, né? E isso é um belo quebra-cabeça, né, para quem trabalha com acervo. Realmente um belo quebra-cabeça. A primeira das dificuldades, evidentemente, é acessar a escrita, compreender, por exemplo, essa parte final aqui que vocês estão vendo em amarelo, né, esse ERMCE, que é I receberá mercê, né, é uma fórmula protocolar, normal, né, de requerimentos. Se eu conhecer a partir do estudo da paleografia esse tipo de fórmula, eu já estou com a vida ganha, né, para saber que tipo de documento é esse aqui. Né? Acima, aí então no amarelinho, nós temos PED e deferimento, também está abreviado, de justiça. Né? Então, além de decodificar o traço em si, eu tenho que saber
destravar, né, essas chaves das abreviaturas. E por aí afora, né? Então, assim, quanto maior o meu conhecimento sobre a paleografia, quanto maior o meu estudo sobre a paleografia, quanto maior a prática que eu tenho, né, em relação à leitura de determinados documentos, em especial se eu consigo ter o privilégio de trabalhar num acervo que situa cronologicamente toda a documentação em um determinado período. Tá? Acredito, por exemplo, que a Gladys, que trabalha na Biblioteca do Porto de Rio Grande, ela tenha documentos diferentes produzidos pelas mesmas mãos, né? Porque provavelmente uma pessoa fez a função de escrivão durante X tempo, né, naquela instituição. Então, ela vai encontrar vários documentos produzidos pela mesma mão, né, documentos de natureza variada, e a gente termina acostumando com a mão. Então, isso já facilita bastante, né, na leitura. Quando eu consigo ter conhecimento de um acervo a ponto de conhecer a história daquela instituição, a história da instituição produtora, né, os elementos que dialogam contemporaneamente, né, com aquela instituição, eu consigo fazer inferências de leitura melhor ainda. Né? Então, todo esse estudo que é abarcado, de alguma forma, pela paleografia, ele é bastante relevante, indispensável, na verdade, para quem trabalha com acervos dessa natureza. Né? Aqui, para aí, vamos adiante. Então, como eu disse, uma identificação incorreta ou insuficiente vai gerar essa série de problemas, né, e vai gerar o desacesso à informação, que é tudo o que um bibliotecário não quer. Né? O importante, nesse caso, é trabalhar de maneira multidisciplinar. Vocês comentaram isso na semana passada, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é óbvio que uma pessoa, um único pesquisador, um único especialista, ele não dá conta de saber tudo, mas eu tenho que saber minimamente identificar o que eu tenho na mão, ou então saber a que profissional buscar para me ajudar a identificar aquilo. Né? Então, esse trabalho em parcerias é um trabalho muito importante, principalmente para quem trabalha com acervos especiais. Como eu disse, pesquisadores e acervos precisam ser parceiros na identificação desse material. Né? Eu tenho visto por aí, e gosto muito do que eu vejo, né, quando cursos de biblioteconomia se empenham em dialogar com os acervos que estão no seu entorno. Né? Isso é importantíssimo, é uma função da universidade. Uma universidade tem a função de fazer, né, esse diálogo com a sociedade, né? E não só em atividades de extensão, mas em atividades de pesquisa também. Então, por exemplo, ver que um curso de biblioteconomia, como é o caso do curso da nossa FURG, né, ele atua na Biblioteca Rio-Grandense, no Porto de Rio Grande, há pesquisadores ali, há egressos ali, né, há bolsistas, há auxiliares, né, há atividades de extensão, isso é maravilhoso. Então, fazer cursos, por exemplo, de extensão, oficinas de leitura de manuscritos, a partir dos manuscritos encontrados nesses acervos do entorno do curso, isso é uma mais-valia ótima, até porque é uma mais-valia tanto para quem está como aluno, né, quanto como quem está coordenando isso, como para o acervo. A Biblioteca Nacional tinha, não sei se ainda tem, mas tinha uma atividade que eu acho fantástica, de uma vez por mês, se não me engano, era essa a periodicidade, publicar no site uma transcrição de um documento. Eles selecionavam um documento, transcreviam esse documento e dispunham, né, esse documento. Isso feito a partir dos alunos, né, de um curso de biblioteconomia seria uma coisa maravilhosa. Né? E fora os programas de educação patrimonial, que
que são sempre importantes e que geralmente são capitaneados por instituições de ensino, pesquisa e extensão, como é o caso das universidades, né, e que só tem a beneficiar os acervos que estão à volta, né. Então, acho que eu já estourei meu tempo, era isso. Muito obrigada e fico à disposição. Alicia, é fascinante esse tema. É muito bom te ouvir e ver a tua apresentação, ver o material, né? E ver com o que vocês trabalharam, assim, é fascinante mesmo. Quem gosta, gosta, não adianta, né? Então, eu sou bibliotecária pela FURG aqui, só que eu sou lá da geração antiga, né? Então, na época em que eu fiz o curso, a disciplina de paleografia ela constava no currículo de biblioteconomia. Hoje em dia ela não consta mais, é uma pena isso, porque é uma disciplina, tanto paleografia quanto diplomática, né, que constam ainda hoje no currículo do curso de arquivologia na FURG, mas que os alunos de biblioteconomia, quando têm interesse em cursar essas disciplinas, eles têm que pedir para cursar junto com a arquivologia, eles não têm mais isso disponível no currículo no QSL da biblioteconomia. Eu vou te passando as perguntas, e eu tinha uma pergunta tenho uma pergunta, estava aguardando para ver se mais alguém ia perguntar alguma coisa parecida, mas como ninguém perguntou nada como essa pergunta que eu tenho para te fazer, eu vou fazer ela antes dos outros, né? O privilégio de quem está apresentando. Uhum. Então, eu queria te perguntar se vocês fazem uso de algum recurso tecnológico, tipo um software, para transcrição de documentos. Muito bem. Está aqui na plateia, né, uma pesquisadora que foi me orientanda de iniciação científica, mestrado, doutorado, hoje é minha colega de trabalho, né, vice-líder do nosso grupo. Ela, junto com uma pesquisadora da Holanda, estão preparando, na verdade já está preparado, né, um primeiro modelo em português para manuscritos cursivos mesmo, manuscritos numa letra que a gente chama de humanística, né? O Carolingia, são documentos da Inquisição portuguesa, e são documentos de bastante difícil leitura, né? Então, trabalhar com essa documentação, preparando um lastro bem correto, né? Para que a máquina consiga fazer a decodificação desses manuscritos é importantíssimo, né? Já existem softwares que fazem leitura de manuscritos de vários tipos, né? E geralmente assim, um software ele é mais ou menos especializado em letra gótica ou em humanística ou em letra mais moderna. Quanto mais moderna a escrita, mais difícil, né? Porque mais personalizada ela é, então mais demanda vai ter do programa. Mas acho que no futuro a médio prazo, talvez, a gente tenha já softwares relativamente confiáveis, né, para a leitura desses documentos. O detalhe é que um usuário, por exemplo, um usuário que demande realmente, né, assim, de uma leitura fina, do primor, né, daquela leitura, ele precisa também conhecer paleografia suficiente para conseguir avaliar a qualidade do que o programa está dando como resultado, né? Então, eu preciso saber ler, eu preciso saber decodificar para poder ver o resultado. Verificar se o programa está... A Lívia respondeu alguma coisa aqui, né? É o Transcribos que a gente está usando. Eu ia perguntar se era o Transcribos, que é o que é mais difundido, pelo menos, do que eu já pesquisei, assim, normalmente vem ele como retorno inicial, assim, nas pesquisas. É esse modelo que vocês estão fazendo a tradução. Assim, adaptando o modelo ao português, né? Tá. Porque até então ele estava já sendo usado mais para manuscritos em outras línguas. Mas, num mundo ideal,
não vai ser muito rápido substituir o especialista em leitura, né, o patógrafo, para esse tipo de trabalho. Né? Sim, mas é mais uma ferramenta, né? Mais uma tecnologia para auxiliar o profissional. É nesse sentido. E o que é mais importante é que ela seja preparada por quem é muito capacitado nessa área. Porque não é só conhecer tecnologia, é conhecer leitura, né? É fazer uma boa transcrição para que o programa compreenda bem, para que ele possa saber fazer boas transcrições. Né? Ok. Vou te passar uma pergunta aqui da Luíse Rodrigues. As abreviações no documento podem confundir também? Não, ela te pergunta, né? Ela lembra que nas primeiras aulas de paleografia a gente sofreu um pouco na história. Ela fez a paleografia dentro do curso de história. Bom, as abreviaturas eu acho que são a pedra no sapato mais famosa, né, de todos os que trabalham com documento manuscrito, né? Existem existem aparatos que nos auxiliam muito no desenvolvimento de abreviaturas. A gente chama de decodificação ou desdobramento, né? Eu prefiro chamar de desenvolvimento de abreviaturas. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um texto brasileiro, né, um documento brasileiro do século XVI, XVII, XVIII, XIX, né, o que mais nos auxilia é o livro publicado e já reeditado algumas vezes pela professora Maria Helena Flexor, que nós temos o privilégio de ter no nosso grupo de pesquisa. A professora Maria Helena, ao longo dos seus muitos anos de pesquisa, né, ela foi angariando exemplos de abreviaturas que ela encontrava nos documentos. A princípio, ela foi juntando essas abreviaturas em fichinhas organizadas numa caixa de sapato, né? E isso gerou folhetinhos pequenos. Depois, esses folhetinhos foram crescendo e hoje temos o que a gente chama de dicionário, mas não é dicionário, né? É um enorme compêndio, né, de desdobramento, desenvolvimento, né, de decodificação dessas abreviaturas. Mas lá não tem tudo, claro. Então, assim, muito é o contexto que vai ajudar. Se eu conseguir decodificar as letras que eu estou vendo, como aquela que eu botei, E, R, M, C, E, né? Aquele M, C, E, ele parece muito um MA, se vocês forem olhar, assim, detidamente, aquele manuscrito. Aí, provavelmente, a pessoa, MA, já acharia que é Maria, mas não cabe no contexto. Aquilo não encaixa ali, né? Então, não pode ser. Então, a leitura completa e encaixar essa abreviatura dentro do contexto facilita muito, né? Se a gente está trabalhando com documentos já mais antigos, por exemplo, documentos portugueses, esse tipo, né, de documentos que a Lívia e a equipe estão preparando estão, né, trabalhando o Transcribos em cima deles, dá para usar também um outro glossáriozinho de abreviaturas, que é do Borges Nunes, que é abreviaturas portuguesas, né? Ele fez o desenhinho mesmo, há muitos anos atrás, ele já é falecido, fez o desenhinho de todas as abreviaturas e sinais que ele achava e coisa e tal. Então, são ferramentas que o paleógrafo usa constantemente, né? Porque depois a gente pega a prática, mas nem tudo dá conta pelo contexto. E o que a gente não consegue desenvolver, deixa abreviado, porque para desenvolver errado. Tá, ok. Tem um comentário aqui da Fernanda Pedrassi. Alice, a tua pergunta sobre o tempo disponível para analisar o material bibliográfico foi interessante também para os acervos arquivísticos. Ótima pergunta e ótima ponderação. Obrigada por compartilhar conosco, me deixou mais segura de que é uma dúvida procedente. Claro, com certeza. O Ítalo... É uma coisa que a gente sempre... Perdão, é uma coisa que me preocupa muito, assim, o usuário normal, ele é um ser muito cruel, né? Geralmente, ele quer que o acervo entregue tudo de mão beijada. É aquela clássica, assim, eu queria um livro azul, mais ou menos desse tamanhinho, assim, que fica numa prateleira ali, né? Pois é. O usuário de manuscrito, o pesquisador de manuscrito, ele também é muito cruel, né? E ele parte do princípio que tudo tem que estar lindamente descrito, lindamente
trabalhado, lindamente catalogado, só que isso não é possível, né? Até, como ontem eu comentei isso na outra palestra, quem está num acervo hoje é responsável pelo acervo todo, mas tem muito da descrição e da catalogação que foi feita por 3, 4, 5 gerações de gestores e de técnicos e de servidores antes de nós. E outros virão e continuarão fazendo, né? Existem também as normas que vão mudando, né? Então, muitas vezes, essa descrição que eu falei do Memória da Conceição da Praia, ele não foi feito por quem está agora. Agora ele está corrigido, né? Está corrigido graças à parceria entre o pesquisador e a acervo. Aqui uma pergunta do Ítalo. Você acha que as bibliotecas poderiam oferecer uma capacitação em paleografia para os bibliotecários que lidam com esse tipo de material? Muito. Acho muito, levanto essa bandeira, sempre falo em letramento paleográfico. Eu acho necessário. Uma coisa que eu sempre comento, eu não trouxe para cá, porque não era uma aula sobre paleografia, mas a paleografia, ela tem duas etapas que são complementares, mas, quer dizer, a segunda etapa necessita da primeira, mas a primeira pode prescindir da segunda. Então, assim, numa é a leitura do documento, né, que a gente chama de paleografia de leitura, né, é uma atividade relativamente técnica, né, e na segunda é a paleografia de análise, que é uma paleografia científica, que é uma paleografia com acréscimo ao conhecimento anterior, que se debruça muitas vezes em identificar se aquela mão foi escrita por aquela pessoa que está dizendo, aquilo mais ou menos que eu fiz no manuscrito lá da BN, né? Então, assim, minimamente capacitar não só o pessoal que está dentro, né, que está trabalhando com acervo, em leitura paleográfica e diplomática, porque no caso de documentação, a gente pode ter a documentação com estrutura diplomática, ou seja, documentação válida, jurídica, etc., etc., tem fórmulas específicas, e a gente pode ter uma papelada, não é exatamente documentação, por exemplo, com o acervo do Érico. São cartas, são versões de obras dele que foram sendo trabalhadas, todo acervo literário, todo bom acervo literário, todo rico acervo literário, né, tem essa gama de materiais. Então, assim, se as instituições pudessem, né, oferecer essa capacitação constante, frequente, seria perfeito. No caso dos técnicos, seria ótimo que ela pudesse ir além da técnica de leitura, né? No caso eu estou chamando de técnico, mas pesquisadores, bibliotecários, arquivistas vão muito além de técnicos, né? Nós conhecemos e temos, né, bibliotecários, mestres, autores, pesquisadores por natureza, né, excelentes. E o usuário, se pudesse receber sempre quando interesse, né, esse letramento, esses rudimentos paleográficos, seria um mundo perfeito. Alguém me perguntou sobre, está dizendo que procurou o livro da professora Maria Helena e não achou. Isso. A última edição boa, bem boa, assim, dele, ela foi publicada pelo Arquivo Nacional, mas já tem uma edição depois dessa, está meio de difícil acesso, aquela já está esgotada, essa próxima está à venda agora, mas novas edições acadêmicas, tem que comprar no exterior, é uma coisa complexa. Mas uma nova edição, mais completa ainda, né, está saindo agora. Ela está fazendo a revisão, inclusive. Aguardem. Uma próxima pergunta do Rui Ribeiro. Ele fala assim, em pleno pós-modernismo e onde a determinação da tecnologia da informação é preponderante, como a paleografia ocupa seu espaço e qual o futuro da mesma? Pois aí, se tem mais algum professor aqui nessa sala, além da Márcia, eu vou dizer que e alunos também, não é uma briga só de professores, né? É uma bandeira e um duelo constante que eu acho que sempre vale a pena de se manter nos colegiados, nas discussões de estruturação curricular,
porque a paleografia, ela terminou virando uma extensão, um apêndice, uma optativa, né? São muito poucas as instituições, eu tenho o privilégio de trabalhar numa das que tem ainda, e muito forte, né, o ensino, e o estudo, e a pesquisa, e a produção de conhecimento em paleografia, para 3 cursos diferentes, como obrigatória, né, arquivologia, biblioteconomia, história, e ainda optativa para outras áreas, né, várias outras áreas podem fazer paleografia também, porque, às vezes, um arquiteto quer trabalhar com documentos. Nós tivemos agora no seminário de paleografia, no ano passado, um arquiteto, né, que trabalha com documentos do Arquivo Municipal aqui de Salvador. Isso é importantíssimo. Então, assim, depende muito de quem está no momento à frente, né, dos cursos, conseguir levantar essa bandeira, e é uma briga. É verdade, concordo contigo. Mas é necessária. E é importante também quem é esse profissional que vai ministrar essa disciplina, né? Ou essas disciplinas. Aqui, por exemplo, na UFPA, nós temos paleografia diplomática 1 e 2. Né? A 1 é obrigatória, a 2 é opcional. Mas os alunos lotam, porque é na 2 que a gente consegue ir para essa minúcia, para essa análise, para esses estudos de caso. Isso é importantíssimo. Uma pergunta da Alissa. Existe algum ponto na escrita de um documento em que podemos nos atentar para verificar se foi escrito por uma ou mais pessoas, já que muitas vezes as letras antigas são muito parecidas? Pois. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. As letras são realmente parecidas num determinado período. Por exemplo, uma escrita gótica angulosa pode mudar a mão, que a gente praticamente não identifica, né? Só um especialista mesmo, né, vai conseguir identificar. Mas nas cursivas, que é o universo que é a maioria, né, dos acervos brasileiros, nas cursivas isso já é bastante mais fácil. As letras são todas iguais, parecidas, muito semelhantes, porque existiam manuais de caligrafia, manuais de boas maneiras de escrever, né? E eles todos traziam letras muito parecidas. Então, todo mundo aprendia parecido, porque todo mundo ensinava parecido, né? Quanto mais recente, como eu disse, mais personalizado, mais fácil fica de distinguir quem é quem. Em compensação, mais difícil fica de ler, né? E aí, assim, existem letras específicas que são muito características. Por exemplo, geralmente as letras que têm haste para cima ou para baixo, né? São letras que vão identificar. Letras iniciais, por exemplo, um D, que é uma letra bastante trabalhada, né? Eu gosto muito de olhar os Ds, né? O G, tanto minúsculo quanto maiúsculo, a forma como aquele escritor, né, que a pessoa está escrevendo, faz o M, se ele faz com redondinho ou se ele faz com pontinhas, né? E aí, assim, a gente faz, em paleografia, a gente ensina os alunos a fazerem o que a gente chama de tabela escriptográfica, que é para cada mão, para cada pessoa que está escrevendo, a gente faz assim, ó, levanta aí a imagem, seleciona mesmo e bota numa tabela a imagem de todos os tipos de A minúsculo que essa pessoa desenha, essa pessoa escreve. E verifica, por exemplo, se o A de início de palavra é de um jeito, o A de fim de palavra vai ser de outro, né? Então, a gente fazendo essa tabela, a gente consegue ter uma caracterização daquela mão. Aí a gente vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai para a próxima, e faz o que eu fiz ontem, por exemplo. Então, assim, ó, isso aqui, essa letra é igual a essa aqui é igual a essa. Pronto, mesma mão, né? A do Luiz Gama, que eu mostrei agora, eu não cheguei a fazer essa minúcia, né? Mas em aula eu gosto de fazer, porque a letra é muito parecida. São 4 mãos diferentes. Uma próxima pergunta, do Rui Ribeiro, também. Qual o documento mais significativo na tua carreira que precisou da paleografia? Isso é difícil de dizer. É porque, assim, a gente se apaixona pelo trabalho que está fazendo, né? Mas tem... eu acho que, assim, em termos de exigência de análise paleográfica, meu xodó tem sido
né? Acho que ninguém bateu ele até agora. Todo mundo lembra da Revolução dos Alfaiates, né? Que também se chama Revolta de Búzios. A Revolução dos Alfaiates, ela teve... foi uma insurreição aqui na Bahia, né? Que teve como mote a escrita. Então, escreveram 10, na verdade 12 papeizinhos, 12 boletinzinhos, e colaram nas igrejas, nas praças, né, em lugares públicos. Quem escreveu esses documentos, obviamente, era tudo o que o investigador, o desembargador, né, e os governantes queriam saber. Então, eles fizeram uma devassa só para descobrir quem era o autor daquela escrita, né? E aí eles fizeram juntas de escrivães e tabeliães. Eu apresentei um trabalho em Coimbra justamente sobre isso. Assim, eles, na época, fizeram juntas, né, de escrivães e tabeliães para analisar as mãos, as características diplomáticas e paleográficas das mãos de 2 acusados, que estavam sendo ambos, né, acusados, suspeitos da escrita daqueles documentos, né? E no meio dessas análises, nós fomos fazendo o mesmo caminho que eles, né? Usando a mesma metodologia deles, inclusive. No meio dessas análises, dá a entender, de fato, que o culpado é o que foi liberado, que o culpado foi o que foi inocentado, né? E aí vai dando uma angústia muito grande. No dia que nós nos demos conta, de fato, que, bom, o culpado foi o que foi condenado, né? Deu um alívio que vocês não têm noção. Eu desatei a chorar. Porque percorrer esse caminho histórico, né, da mão de quem está escrevendo, é a coisa mais fascinante do mundo, gente. Trabalhar com documento histórico tem o seu charme, porque a gente trabalha com uma história que aconteceu, história real, a gente está ouvindo, né, a voz do outro. Tem a minha colega que trabalha muito comigo, a professora Vanilda, meu filho diz que a gente fica fazendo fofoca histórica, né? Que a gente volta e meia diz, criatura! A gente vai lendo os documentos e vai descobrindo a história à medida que os documentos estão sendo lidos, porque, em geral, a gente trabalha com documento que ninguém leu, né? Que ninguém leu há 200 anos, 100 anos, porque eu trabalho com acervos desses, no chão, né? Que nem eu falei. Isso é muito fantástico. E a gente vai descobrindo a história à medida em que vai lendo o documento, né? Muito legal. A próxima pergunta é do Rui Ribeiro também. Ele pede assim, para tu contares outra curiosidade, além da letra que tu citaste, que tu tenhas vivenciado envolvendo a paleografia. Bom, para mim, assim, eu acho que o de melhor é dar aula de paleografia. Sou apaixonada, adoro ver o fascínio dos alunos, a carinha deles, assim, né? O trabalho mais grandioso que nós já fizemos em termos de tempo, né, e de volume de trabalho, e que obviamente é um dos trabalhos mais fascinantes, é o trabalho de edição dos livros do tombo do Mosteiro de São Bento, né? Eles estão todos publicados no site, tem uma coleção impressa, tem uma coleção disponível online, né? Nós fizemos 3 tipos de edição diferente, porque nós fizemos uma primeiro bem acadêmica, né, trabalhando durante 10 anos com isso, com vários orientandos de mestrado, doutorado, iniciação científica, né? Então, assim, foi feita uma edição pensando em ser tese e dissertação, né? Depois nós fizemos uma edição para ficar online, pensando em os pesquisadores de linguística, por exemplo, ou de história, ou de teologia, ou de sei lá o quê, né, vão se interessar por esses documentos. Então, fizemos uma edição assim, bem rigorosa para conservar o texto como ele era, né? E fizemos uma edição impressa para um público leigo, para um público geral, né? Então, trabalhar nesses 3 ambientes de leitura, isso é muito bacana também. E um outro desafio que eu estou começando a lidar com ele de novo agora, adoro, né, o mesmo documento, é o Dietário do Mosteiro de São Bento. É o documento que tem mais abreviaturas que eu já vi na vida. Chega a ter 23 pronomes abreviados para uma única pessoa.
Nossa Só Senhora. isso já me levou muito tempo. Sim, Né? só pra... Foi um dos primeiros documentos mais antigos que eu trabalhei. Então, trabalhar com ele foi um desafio, né? Hoje eu sei muito mais abreviatura graças ao Sim. Dietar. A Mayune, quando a gente estava falando dos softwares, ela colocou a pergunta, mas ela pergunta assim, qual software auxilia na leitura de documentos manuscritos? Não sei se tem algum outro que tu possas mencionar. Bom, eu conheço o Transcribos, que é esse que a Lívia e os nossos bolsistas têm trabalhado, né? E conheço mas eu não vou me lembrar do nome, né, que está sendo produzido por italianos. Talvez, não sei, a Lívia já saiu, teve que sair, mas é uma coisa que eu posso mandar depois para ti, Márcia, alguns links, alguns nomes. Sim, Né? posso até Porque disponibilizar depois. cada um tem mais ou menos uma especialidade, assim, tem esses, Sim. como eu disse, os de gótica, né, já são mais difundidos, mas indicar, assim, tipo, confie nesse aí, eu não indico nenhum até agora, sério, porque eu vou confiar no Transcribos, quando a gente rodar muitas vezes, o modelo já está pronto, né, mas assim, quando rodar muitas vezes, ele ficar super inteligente, ficar bem inteligente, eu vou confiar nele. Ah, ok. Uma outra pergunta da Alice aqui. Não seria interessante a criação de um banco de dados com imagens e dicas de paleografia, mostrando exemplos básicos para os leigos, como uma ferramenta que traga algum auxílio? E assim, é a coisa mais linda do mundo, mas dá um trabalho enorme fazer, e a gente não faz, porque tem que dar aula, porque tem que fazer um bocado de coisa. Tem muitas coisas. Alguém colocou aí um curso que está online, está disponível, um curso sobre paleografia em documentos escoceses, excelente curso. Tem algumas plataformas estrangeiras, mas assim, quase todos eles são na língua de quem está oferecendo, né? Nós temos oferecido aqui no Brasil uma quantidade até grande, vou dizer até grande demais, de cursos de paleografia, mas eu colocaria muitas aspas aí, porque assim, como eu disse, a diferença entre a leitura paleográfica e fazer paleografia é gigante, né? Então, assim, curso de paleografia, ele em tese, acredito eu, que ele capacita a pessoa a fazer estudo, uso da paleografia, né? E o que a gente tem visto aí é técnica de leitura, tá? Então, assim, essas atividades, elas são válidas, mas elas não capacitam uma pessoa a se dizer um paleógrafo. Existe muita gente também oferecendo o serviço de transcrição de maneira terceirizada. Existem pesquisadores profissionais excelentes. Tem outros que, de vez em quando, a gente recebe dizendo assim, dá para fazer de novo, porque foi feito, não sei por quem, graças a Deus, né? Mas não deu para confiar. Aí a gente, então, faz a parte de revisão mesmo de uma transcrição que a gente não sabe quem fez, mas quem fez não sabia ler. Sim. Isso é um problema. Aqui Isso pode criar um falso histórico até, um problema sério mesmo. Né? Sim. A última pergunta que eu tenho aqui, que é da Roseli Vigas. Ela diz, adorei sua palestra, Alicia, trabalho com manuscritos desde a graduação em História na UERJ e hoje ofereço algumas oficinas aqui no Rio para auxiliar historiadores. O que sinto mais falta aqui no Brasil são cursos especializantes em paleografia. Os que encontramos são, na maioria, voltados para iniciantes, o que é uma pena. Existia um mestrado na Universidade em Lisboa, mas foi descontinuado. O I em Lisboa. Em Coimbra também. Você poderia falar mais da sua trajetória de formação como paleógrafa? Mais uma vez, parabéns por sua fala. Obrigada. Bom, paleografia foi uma coisa que eu fui conhecer quando cheguei na Bahia, né? Eu aí, no Sul, eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu sempre gostei de coisas antigas, por causa da história da minha família, da minha casa e tudo mais, né? Das memórias da minha família, então sempre gostei. Mas nunca tinha ouvido falar na palavra, né? E nunca tinha parado para pensar numa técnica, numa ciência que se debruçasse especificamente a isso. Então, assim, aqui na UFBA, eu me deparei com uma oferta de disciplinas, né, de paleografia
que tinham, eu vim fazer mestrado e doutorado aqui, né, que dialogavam com a minha área de mestrado, né, e depois de doutorado também. E aí eu comecei a assistir as disciplinas de paleografia da professora, que na época era a professora Albertina Ribeiro da Gama, e eu assisti todas as disciplinas que ela deu, mas não é assim, ela dava 2 disciplinas, eu assisti todas as vezes, nos 2 anos que eu fiz mestrado, eu assisti todas as turmas, porque cada vez é um exemplo diferente, cada aula tem um macete diferente. Conclusão, meu estágio de mestrado foi em paleografia, o meu estágio de doutorado foi em paleografia. Tá? E a partir daí eu fiz praticamente todos os cursos que eu encontrei na frente, né, sejam presenciais, sejam online, e quando eu fui para Portugal, como professora visitante da Universidade de Coimbra, eu estava como professora visitante da universidade, né, pós-doutoranda e coisa e tal, mas eu conversei com alguns professores, tanto de Lisboa quanto de Coimbra, Porto, Évora, né, e assisti todas as aulas de graduação como ouvinte, das de mestrado, das de doutorado, né, porque eu acho que a gente sempre aprende, independente de... Não interessa se eu já sou doutor, eu posso assistir uma aula de graduação ou um curso iniciante e aprender alguma coisa diferente com aquele falar, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho o hábito de assistir a aulas e cursos ministrados pelos meus colegas. Agora vou assistir, já conversei com uma colega de outra instituição, ela vai dar também uma disciplina na pós, e eu já mandei, eu digo, aceita, ouvinte, que você vão ficar sem graça de ter na sala e coisa e tal. Eu sou uma aluna boa aluna, bem quietinha, inclusive. Mas é porque eu gosto de conhecimento mesmo. E paleografia é o tipo de coisa que a gente tem que aprender tudo muito sempre. Então, assim, minha especialidade hoje, sem sombra de dúvidas, é escrita colonial brasileira, certo? Claro. Mas eu tenho que dar conta de documentos em letra gótica. Eu dou conta, né, de documentos em letra gótica, porque eu dou aula disso, inclusive. Né? Eu tenho que dar conta de uma escrita encadeada, que olha, nem o capeta lê aquilo. É difícil, bem difícil, mas eu tenho que dar conta disso, porque eu posso me deparar com isso, né? Eu vou ter que ensinar isso também para os meus alunos. Então, buscar conhecimento sempre. Eu não paro nunca, eu não sei dizer agora quantos cursos eu já fiz, mas eu sei que já foram de todos os níveis, do mais elementar ao mais especializado. Constante, né? É um aprendizado constante. A experiência conta muito também. É isso que tu falasse aí, quando tu trabalhaste com o documento, esse que tu citaste, que tinha 20 e tantas abreviaturas, né? É só no trabalho diário ali, né? Que é isso que te traz essa experiência também. Com certeza. Alguém comentou sobre... alguém comentou sobre formação continuada, né? Isso. Nós, aqui na UFBA, nesse ano pandêmico, nós organizamos e implementamos o núcleo de estudos paleográficos, também um sonho bem antigo, né? Que tem capacitação em 3 níveis. Então, a gente tem a oficina elementar, para quem não tem conhecimento, né? Depois, uma segunda oficina, mini curso, na verdade, são cursos de 1 semana, no primeiro caso, né, elementar, cursos de 2 semanas no segundo caso, e de 2 semanas no avançado. Mas aí, assim, para o primeiro a gente abre inscrição, no segundo a gente abre inscrição com seleção, e o pré-requisito é ter feito primeiro, né? E o terceiro tem o pré-requisito dos outros 2 e a seleção mesmo, porque aí a gente vai para dentro do acervo da própria UFBA, né? E trabalha com documentação dali e acervos outros, porque a gente trabalha com vários documentos. Só que, detalhe, a gente teve a primeira turma, que foi iniciante, né? E fechou. E teve que parar. E é o tipo de curso que nós optamos por não oferecer ele online, pelo menos não por enquanto, porque nós queremos fazer, não que online a gente não consiga fazer trabalhos excelentes, né? Dá para fazer sim, mas a gente quer fazer bem personalizada a coisa, porque, assim, importante também no estudo da paleografia é ver a materialidade. Eu ontem comentei na conferência que eu dei, de olhar
o traço de uma letra, eu hoje, com os meus, né, muitos anos de estrada, que eu não vou dizer quantos, eu consigo ver que aquilo foi escrito por uma pena de animal, que não foi escrito com pena de ave, né, que não foi escrito com pena metálica, por exemplo. Eu consigo ver qual era a textura do papel, mas é óbvio que um iniciante, ele precisa ver sentindo, né? Aquele manuscrito da Biblioteca Nacional, que eu mostrei, as Memórias da Conceição da Praia, ele está microfilmado, nós tivemos acesso ao microfilme, depois a digitalização, mas nós precisamos ver ele fisicamente. Eu precisei, assim, tipo, botar contra a luz, ver marca d'água, eu preciso ver isso, para fazer o tipo de análise que eu estou me propondo fazer, né? Esse da Revolução dos Alfaiates foi um trabalho muito minucioso. Era quantas linhazinhas de filigrana tem? Qual é a marca do papel? O fabricante é esse, né? Porque isso é indispensável para esse outro nível, né, que eu falei, que é o nível de análise mesmo da paleografia, que é a paleografia científica, que eu adoro. Muito legal mesmo. Parabéns, Alicia, pelo teu trabalho, pelo trabalho que tu fazes aí na Bahia com a tua equipe. Eu já fiz alguns cursos do Memória e Arte, eu até coloquei aqui como indicação no chat para... O pessoal estava perguntando se alguém sabia de cursos online, né, na área da paleografia. E uma pena, a gente está tão longe, né, mas eu fiquei com vontade já de fazer esse curso que tu falasses aí, que vai ser presencial, né? Quem sabe futuramente a gente consegue... Não, mas quando eu vou de férias aí, eu posso não ter férias, eu posso dar curso de paleografia. Olha só. Não provoca, olha, não dá ideia. E olha que eu estou provocando online, né? Olha, a Alicia está assanhando aqui, topamos. Claro que a gente topa. Nós, a gente adora a área também. Ó, o pessoal gostou. Quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue. Então, deixa só essa pandemia me deixar viajar. Pois passar a minha família. Para a gente conseguir se encontrar. Sim. Então, obrigada por ter nos brindado aqui hoje com essa tua palestra, né? Eu adorei, o pessoal está dando os parabéns aqui, todo mundo gostou também. E que a gente possa futuramente te ver de novo, quem sabe aí nas férias te chamar mesmo para a gente conseguir conversar mais de perto, esquematizar um curso, alguma coisa, mas é muito, muito interessante. Muito. Para mim é um prazer enorme, enorme mesmo, poder colaborar com a minha terra, porque eu trabalho aqui Obrigada. Eu sou estrangeira, né, aqui na Bahia, apesar de ter sido acolhida aqui por 20 anos, né, há mais de 20 anos. Adoro a Bahia, trabalho com acervos baianos, me sinto muito, muito baiana, né, mas poder levar contribuição para a minha terrinha é um sonho, adoro, sempre que precisar. Olha, as portas estão abertas aqui. Eu em nome do curso de biblioteconomia, que eu te digo isso, que as portas estão abertas e que aquilo que tu comentaste no início ali, de aproximar mais essas áreas da biblioteconomia, da arquivologia, eu também concordo com isso, isso é uma briga nossa aqui, né, de que o curso de biblioteconomia, principalmente, se tornou muito tecnicista em alguns momentos, né, então a gente tem que fazer de novo essa aproximação aí, né? É muito necessário. Obrigada. Eu acho que essa iniciativa de agora já é o máximo. Poder expandir e a qualidade do que eu estou assistindo, eu não estou só falando, né? Estou assistindo também, tem sido muito animador. Né? Parabéns pelo curso, parabéns aos pesquisadores daí, que eu sei que tem vários. Né? Obrigada. Então tá, a gente vai encerrando, pessoal. Então, na próxima semana, alguém me perguntou ali também como é que podia acompanhar, a gente coloca sempre no Instagram do curso, divulga as palestras lá, tá? Então acompanhem lá o Instagram do curso, porque a gente sempre divulga os eventos por ali. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Tchau. Tchau, tchau.